Vamos falar aqui nesse vídeo sobre aquele que crê. Aquele que crê. Ao que crer, tudo é possível. Todas as coisas são possíveis àquele que crer. Então, quem é que crê? Quem crer pode todas as coisas. Quem pode todas as coisas é Deus. Verdadeiramente, a fé é um dom de Deus. Essa fé que é um dom de Deus é um presente, um dom é um presente. É Deus quem gera essa fé. Essa verdadeira fé vem dele. Esse dom que salva, um dom de salvação. A salvação é doada gratuitamente através de Jesus Cristo. Deus te dá fé, fé para vencer. Vencer o quê? Aquele que crê, Jesus disse, realizará maiores obras do que as que eu faço, porquanto eu vou para meu Pai. E aquele que crê fará maiores obras do que essa. Perceba, na própria fala de Jesus, ele vai dizer que quem realiza as obras é meu Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Percebe você? A Bíblia respondendo à Bíblia. Aquele que crê realizará as obras. Quem realiza as obras é meu Pai. Logo, quem é que crê? O Pai, o próprio Deus. A fé vem dele. É Deus o falante, é Deus o ouvinte. Ele fala e ele mesmo ouve. Ele é a coisa toda. É Deus falando consigo mesmo. Isso parece uma loucura. Se você encontrar alguém conversando sozinho, esse alguém está meio doido das ideias. No caso de Deus, não é que Deus seja doido, que esteja conversando sozinho, mas isso representa a grandeza que é Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus é a palavra. E a palavra precisa de ouvidos. Só que os ouvidos é ele próprio quem faz. Ouvidos espirituais para ouvir a própria palavra. A maior característica de ter o Espírito de Deus é ouvir a Deus. João nos declara isso dizendo: aquele que nos ouve, esse é de Deus. Nisso nós conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito da mentira. O Espírito do erro. Todo aquele que é da verdade ouvirá a minha voz, disse Jesus. E então João diz, aquele que nos ouve, esse é de Deus. Quem não nos ouve não é de Deus. A maior característica de ter o Espírito de Deus é ouvir a Deus. Aquele que crê em mim tem vida eterna, disse Jesus. Aquele que ouve minha palavra e crer naquele que me enviou. A fé é consequência de ouvir. Crie, por isso falei. Falei a palavra. E essa palavra entra nesse ciclo. A palavra é uma voz falando. Se você ouve, então você recebe. E então a fé vem. E a fé germina. A fé vai desenvolver Deus em você. O grande segredo, o grande mistério que esteve oculto desde todas as gerações, agora está revelado aos seus santos. Que mistério é esse? Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória.
Qual é a obra de Deus? Qual é a sua obra? Qual é a minha obra? Há uma obra especial que eu tenho a realizar. Essa obra são meus filhos. A obra de Deus é seu filho. E agora vem o plural de filhos. O que faremos para executar as obras de Deus? Perguntaram a Jesus. E então ele respondeu: a obra de Deus é que creiais em seu enviado. A obra de Deus então é crer. Crer no enviado de Deus. E como crer? Se você recebeu a fé, se Ele te elegeu para isso. A vida eterna, João 17:2, a vida eterna é conhecer a Deus único e verdadeiro e Jesus Cristo, seu enviado. João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para sabermos, para provarmos, comermos essa palavra da vida. Então você come desse fruto. Você primeiro nasce e então você come dessa árvore, dessa palavra, esse dom que Deus enviou, essa carne viva do Filho do Homem. Isso é alimento eterno. Você então se alimenta e tem vida eterna. Essa é a comida que é selada, que só o Filho do Homem tem acesso a dar. Essa é a comida que faz sentido você trabalhar, você se esforçar e você receber esse salário, não a morte, mas a vida, o Filho ofertado, essa palavra, esse maná escondido nesse lugar secreto que somente os eleitos têm acesso. Não entra nenhum que não tem o nome escrito no livro da vida. Jesus disse: só pode vir a mim se primeiro for ordenado por meu Pai. Se você quer pertencer a uma igreja ou uma religião, só é você se filiar, recitar, fazer o que eles pedem como requisitos e pré-requisitos, e então você se tornará membro de qualquer uma delas. Agora, para fazer parte do corpo de Cristo, dessa verdadeira igreja, isso é uma obra do Espírito. Por um Espírito nós somos batizados, isto é, nós somos gerados, posicionados, obras de Deus, criaturas celestiais, novas criaturas. A obra de Deus é receber o enviado de Deus, é crer no enviado de Deus. E se você crer, então você recebe. Agora vamos devagar processar isso. O que é crer? O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O Espírito Santo. O próprio Filho do Homem, é Ele quem planta a boa semente. E Ele saiu a semear. O Espírito sopra aonde quer. É Deus quem escolheu quem Ele quis. Você não tem nada a ver com isso. Eu não escolhi nascer. Eu não posso escolher ser salvo. A salvação é exclusiva de Deus. É impossível ao homem salvar-se, mas a Deus todas as coisas são possíveis. E essa possibilidade começa na fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas se tu podes crer, todas as coisas são possíveis. E como tu podes crer? Se Deus estiver em você para tal, se Deus te ofertou, se Deus te deu de graça esse dom, então você crê. A semente é plantada. E o passo seguinte é a fé. A fé vem pelo ouvir. O Espírito sopra e você ouve a voz.
A semente é plantada. Mas na parábola o que é que está escrito? Teve aquela que caiu na beira do caminho, e então ela não germinou. O Evangelho, o Espírito está falando, o Evangelho é proclamado. Mas quem pode ouvir? Quem vai receber lá dentro? A semente vai entrar e fecundar. Aqueles que têm ouvidos. Ora, mas todo mundo não tem ouvidos? Todo mundo tem ouvidos naturais. Mas esses ouvidos, que foi o próprio Deus que fez para receber sua própria palavra, é somente os que o Pai elegeu. É somente aqueles que é da verdade. Aquele que é da verdade vai ouvir a minha voz. Se você é da verdade, se você é do Espírito, o Espírito ouve. Que maluquice é essa? Olha a grandeza de Deus. Nele nos movemos, nele existimos, dele, por ele e para ele. Ele é o evangelista, ele é o pregador. Não é ele quem disse, naquela hora não é vocês quem ministram, mas é o próprio Espírito. Vocês podem dar boas coisas aos filhos. Imagine o Pai Celestial, Ele dará o Espírito Santo, o maior presente. A obra que Jesus consumou é a vida eterna, e a vida eterna é receber o Espírito Santo. Quando você nasceu nesse mundo, você recebeu um espírito humano, um espíritozinho animal, uma alma vivente. Você saiu da barriga da mamãe e esse espírito então toma você e você chora. Água e sangue e vida. 3 dando os testemunhos. A bolsa estourou. E então depois que a bolsa estourou, o sangue estoura também. Água e sangue. E um bebezinho chora. 3 coisas dão testemunho. 3 coisas se tornam uma só. O bebezinho então chora e vem a esse mundo uma criaturazinha do tempo. Isso não é vida. Isso é a perversão. Isso é vindo da árvore da ciência do bem e do mal, que vai desenvolver essa mentalidade, essa primeira vidinha aqui. Mas há um outro nascimento. Esse outro nascimento também tem água, também tem sangue e também tem vida. São 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um só. Deus está com exclusividade nessa vida eterna. Essa árvore da vida, ela é o todo, ela é a raiz, ela é as varas, ela é os frutos. Isso você fecha numa escritura, João 14:20. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Percebe o todo? Cristo, o tudo em todos. O Espírito gerando seus membros. Isso está claro para você? Aonde está Deus? Aí dentro de você, aqui dentro de mim. Deus é essa palavra, Deus é esses ouvidos que ouvem. Há uma unidade da fé, há uma obra perfeita. E isso é o Espírito Santo. E o grande mistério é que isso está em seres humanos. Isso está num vale como eu, num pecador indigno de salvação, uma fossa, uma podridão, trevas, pecado. E então o Santo Espírito veio. Ele é o lírio dos vales. Ele nasce nesse vale, nesse lamaçal de pecado.
Não importa o quão cheiroso seja esse bebezinho limpo, ele é um pecador. Esse primeiro nascimento é contrário à lei de Deus. É necessário o sopro do Espírito. Você pode crer? Você só pode crer se for por Deus. A fé humana, ela é falha. Veja Pedro com um pouco de fé, andando sobre as águas, mas ele não conseguiu chegar até Jesus. Ele teve um pouco de fé e então ele naufragou. Isso representa a nossa dependência. Você precisa depender do Pai. Você precisa ser um dependente eterno de Deus. No dia que você buscar essa independência, você fracassa. Não importa Pedro, Moisés, Elias, seja quem for, só há um digno, só há um que é autor da fé. O que disse ali Jesus a Pedro, ou melhor, o que é que Pedro diz? Senhor, salva-me. A única coisa que eu sei fazer é me perder. Eu não sei dar um só passo sem o teu amparo, ó meu Jesus, Senhor. O que eu sei fazer é naufragar. Não me permita, Senhor, andar com minhas próprias pernas. O Senhor me ensinou no Pai Nosso que a vontade de Deus seja feita, não a nossa vontade humana. Assim eu quero me anular a mim mesmo. Eu não quero viver mais eu. Já chega de mim. Eu quero viver Cristo, porque Cristo sim é a vida. Ele é o tesouro aonde estão escondidas todas essas maravilhas de Deus. A verdadeira ciência e sabedoria está escondida em Cristo. E Cristo está escondido em você. E a hora chegou aonde isso é feito conhecido. Os olhos do seu entendimento é iluminado. Entendimento? Para quê? Para você ver. A luz é acesa para você ver. O que o entendimento vê? Vê a palavra. E o que é a palavra? A palavra é o Cristo. A palavra é o Filho do Homem. Você pode ver a palavra? Como que você pode ver a palavra? A palavra entra no ouvido, você vê com o ouvido, com os olhos do entendimento, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para compreender quais as riquezas dessa sua vocação em Cristo. Como você vê a palavra? Você pode ver o Cristo? Quem pode ver o Cristo? Se você vê, você é salvo. Não há como ser salvo sem ver o Cristo. Simeão foi despedido após ver o Salvador. Cada eleito de Deus não partirá desse mundo sem antes ver Cristo, porque Cristo é a salvação. Ele veio para salvar e ele não falhou. Nenhuma semente se perderá. Jesus não precisa de ajuda, não. Ele é suficiente. Ele é o autor e consumador da fé. Essas igrejas enganam. Esse mundo está cheio de falsos pregadores e falsos profetas. Jesus Cristo não está obrigando ninguém a aceitá-lo, não. Somente vem a mim aquele que o Pai me deu. Jesus é revelado aquele a quem Deus quer. Não há quem possa impedir esse evangelho da salvação. É Ele quem vai atrás da ovelha perdida. Era eu quem estava perdido. Como posso eu perdido me achar, me salvar? É Ele quem veio atrás de mim. É Ele quem me salvou. Observe aqui a declaração de Pedro.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer quem é Jesus? Você pode ver Ele? Se você ainda não ouviu, você precisa ver. Você não pode ser uma testemunha do que você não viu. Você só pode ser um discípulo se você ver o Mestre. Você só pode ser salvo se você vê a vida eterna, se você vê Cristo Jesus. O problema é que o Cristo Jesus que a igreja prega é um Jesus humano. E eles vão dizer que só Pedro viu aquilo. Ora, não. Está escrito, seu Papa, está escrito, seu pregador. O Evangelho de João, no capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como que você recebe Jesus? Veja aí o Evangelho dizendo, todo aquele que o recebeu. Como isso? A palavra, os olhos do entendimento é aberto. Jesus então abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Então os seus olhos foram abertos e eles viram Jesus. Eu vi o Cristo, que é essa palavra revelada. Você não pode ter salvação sem ver isso. A salvação é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é provar, é se alimentar. Isso é conhecer. Você conhece provando, se alimentando. Se alimentando de quê? Dessa palavra. E se você vê, então você recebe. Não é o que ele disse em São João 14? Leia o capítulo 14 de João. O mundo não me verá, mas vocês me vereis. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, mas vós o tendes visto, porque habita convosco e estará em vós. A obra é essa, a obra consumada, é Deus habitando em seres humanos. Esse é o novo pacto. Não creia no sacerdote. Eles levantaram um sacerdote arônico. Eles levantaram profetas. Há tantos disputando aí para serem pastores e profetas da velha aliança. Não tem mais validade. Deus não está mais nessa velha aliança. Deus está nesse novo tabernáculo. O tabernáculo de Deus com os homens. Onde é a morada de Deus? No Filho amado. A Ele ouvi. A obra foi consumada. E se Cristo está em você, então Deus em você habita. A obra de Deus é gerar filhos. Gerar filhos é gerar Cristo nas pessoas. E gerar Cristo nas pessoas é pela palavra do Evangelho. Cristo é a palavra e essa palavra gera a palavra. Uma semente gera a própria espécie. Como isso acontece? Exclusivamente por eleição. E tudo é de Deus. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá a semente. Deus é o todo. Ele é o tudo em todos. Você foi eleito para ouvir o Evangelho da salvação. E Ele é o pregador. Efésios 2,17. Vindo Ele quem? Jesus, o Evangelho. Evangelizou a paz. É Ele quem é o autor dessa fé. É o Espírito Santo pregando. A paz que Ele estabelece. Que paz é essa? Porque Ele vence. Está havendo uma guerra. Essa guerra da carne contra o Espírito. Mas a hora vem aonde você vence. Como é que você vence?
quando você vê a vinda dele, ele vem para aquilo que ele redimiu. Então ele vem se entronizar em você, que é a propriedade. Ele vem fazer morada e se assentar, ser glorificado em seus santos. E aí você venceu e está assentado com ele no trono, tendo direito à árvore da vida, tendo direito a todo esse maná celestial. Aí está no piloto automático, não mais nesse período de remar, de lutar contra o pecado. Agora você venceu, então você está em descanso. Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Se ele ainda não vive e você é um eleito, ele viverá, porque ele veio para vencer. Não é a velha criatura que vai vencer, não. Então descanse em Cristo. Deixe seus ouvidos abertos para ouvir esse evangelho da salvação. Essa semente da vida é poderosa para germinar o Filho de Deus e então ele promover toda essa libertação. Então você vai e não pecas mais. Primeiramente os seus acusadores são derrubados, Satanás é derrubado, essa mente acusatória é derrubada, não fica nenhum acusador. O sangue é aspergido e o caminho é preparado para você nascer outra vez e então não pecar mais. Está verdadeiramente em Cristo, sem nenhuma condenação, liberta dessa lei do pecado e da morte, e vivendo e andando em espírito, em novidade de vida. Deus abençoe tua vida. Tenha certeza que Ele é esse que crê e Ele mesmo é o autor das obras. Nós não somos por nós mesmos capazes de pensar coisa alguma. Nós, os verdadeiros pregadores que Ele elegeu, não somos nós mesmos. É o próprio Espírito Santo. Não falamos de nós mesmos, não inventamos nenhuma palavra. É o Espírito Santo que ministra, Ele que traz a palavra. Por isso que a gramática está aí nas suas mãos, a Bíblia Sagrada, as letras sagradas, a doutrina que vem de Deus vai estar aí. Nunca abandone o que está escrito. O Espírito não vai te levar para fora da Escritura, mas para ela. O progresso é Cristo. Não há nada menos nem nada mais. Ele é o perfeito e Ele tem vindo. Deus te abençoe nesse precioso nome. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.